A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, bem-vindos a mais um podcast Família no Altar, da nossa Assembleia de Deus de Missão do Distrito Federal. É uma alegria muito grande receber a cada um de vocês, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui mais uma vez para falar acerca da Palavra de Deus, com aconselhamento, testemunhos, que serão, sem dúvida, edificantes para a sua vida e para a vida da sua família. Vamos, em primeiro lugar, orar, pedir a graça de Deus sobre este podcast. Amado Deus e querido Pai, queremos pedir a Tua bênção, a Tua direção, a Tua graça sobre este podcast. Tudo que será aqui tratado, tudo que será aqui comentado, que sirva para a edificação da Tua igreja e para a glória e honra do Teu santo e excelso nome. Assim nós te oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos hoje com um tema muito importante, né, Priscila? Hoje o tema é sobre namoro, noivado e casamento, o relacionamento à luz da Bíblia. E para falar desse tema, nós temos hoje um casal convidado que é um exemplo para todos nós, que este ano estará fazendo 37 anos de casamento, então tem muita experiência para passar para a gente. Quero mostrar para vocês os nossos convidados, o pastor Douglas e a missionária Dirley, que são os nossos pastores aqui da ADMDF. E eles são os nossos convidados. Pastor Douglas e irmã Dirley, sejam muito bem-vindos. Para a gente é uma honra ter vocês aqui conosco. Né, Glória a Deus. Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor, missionária, bem-vindos. Amém. Muito obrigada. Muito obrigado. E é muito difícil, viu, encontrar uma agenda com eles dois, viu? Estão muito solicitados por aí. E eles têm muita experiência, né, para falar, né? Hoje estão numa fase já com os filhos, né, que não estão fora do ninho, já com a netinha, né, passaram por tanta coisa. Então, como o tema é namoro, noivado e casamento, então vamos começar com o namoro. A primeira pergunta que eu faço para vocês, e a gente vai conversar sobre isso. Como foi que vocês se conheceram? E aí, a versão original? A gente sabe que há versões controversas e há versões incontroversas. Pode contar as controvérsias depois. Antes do meu querido esposo falar, a Bíblia diz, mulher virtuosa, quem a achará? E eu estou muito feliz porque meu marido achou. Eu estou aqui, gente. Que maravilha. Agora ele está com a palavra. Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Pastor Carlos Júnior e irmã Priscila são líderes do Departamento da Família. Nós agradecemos a Deus pela oportunidade de participar desse podcast, tanto eu quanto a minha esposa. Amém. E parte da nossa história já é compartilhada com a igreja há um tempo, mas muitas pessoas vão assistir e ouvir esse programa e não conhecem a história. Nós somos nascidos num lar cristão, tanto eu quanto a Dirley, e nossos pais eram dirigentes de congregações e nós tínhamos um trabalho em particular na igreja, diferente de hoje, que as congregações elas eram reunidas aos domingos no tempo sede. Então, os trabalhos das congregações eram só durante a semana. No domingo, todos deveriam ir à escola dominical na sede e no culto público à noite. E então nós nos encontrávamos lá, né, aos domingos de manhã, na escola dominical, no culto público, domingo à noite, e nos eventos que a igreja realizava. E nessa época, nós passávamos na história do Brasil, acho que é importante destacar isso, que o Brasil vivia um momento ímpar, que era um momento de convulsão social. Na década de 64 houve a chamada Revolução Democrática, né, com a ascensão dos militares ao poder, e depois, nesse primeiro momento, tudo se encaixou, e depois começou aquela luta pela redemocratização do país, e nós estamos vivendo isso. Essa era a década de 80, 82 aproximadamente, quando nós começamos a namorar. E querendo ou não, a situação política do país e social, tudo isso influencia na vida do cidadão, né? A escola também era uma escola na época que estava politizada por conta dessas questões de redemocratizar a nação. Já havia
uma imposição do construtivismo e uma aversão à escola tecnicista, que era a escola que nós estudávamos, né, naquele tempo. Então, eu acredito que isso é importante destacar, porque a geração que a gente viveu é uma geração totalmente diferente da de hoje. As coisas eram bem difíceis, bem complicadas, a expectativa com o futuro não era das melhores. A maior parte das pessoas, elas faziam um curso técnico para arrumar um emprego nessa área e viver com aquele salário que o curso técnico podia propiciar. Não havia esperança de a pessoa ir para a universidade, fazer um curso superior, ou até mesmo de galgar um concurso público. Era uma coisa muito rara na nossa geração. E nós estávamos vivendo esse contexto. Então, eu fazia um curso técnico de eletricidade e a Adilei cursava um magistério. E era o que havia para a nossa geração. As meninas ou iam para o magistério, ou fazia desenho, né, publicitário. Desenho e publicidade, magistério, e devia ter alguma outra coisa, acho que era culinária, uma coisa assim. E nós, os rapazes, tínhamos, além da eletricidade, a mecânica e também outras lá que eu não me recordo. E eu fui para a parte da eletricidade. E a ideia era essa, né? A ideia era terminar o curso, ser empregado na área e Adilei para o magistério. E a gente se conheceu dentro desse contexto. Então, aí, cursando ensino médio no curso técnico. Mas nos conhecemos na igreja. Né? E, claro, existem versões desse encontro, né? Chamei de sim perguntar. Né? Você já se conhecia no colégio e também na igreja, né? Nós estudávamos... Estava no mesmo colégio. Nós estávamos em escolas separadas, em colégios diferentes. Entendi. Mas se conversava sobre isso na igreja, né? Entendi. Nas reuniões de mocidade, naqueles encontros ali de Eu sei. pós-culto, negócio de cantina. Que está fazendo o quê? Estou estudando, estou fazendo tal coisa, estudo onde? Estudo em tal lugar. E aí começam as versões. Começam as versões. Eu sempre fui muito aplicado na escola dominical, então ia sempre domingo de manhã na escola dominical. E a Adilei era uma das secretárias. Inclusive, agora recentemente nós estivemos lá no Rio Grande do Sul, lá em Juí, estivemos numa escola bíblica de obreiros em Sarandi, que fica próximo. Fomos até Juí e encontramos lá um casal de amigos que são dessa época. E a esposa dele, a irmã Esther, era secretária da escola dominical com a Adilei. E, na época, a secretária ficava lá à frente, numa mesinha, para fazer a chamada era nominal, com microfone, elas iam dando presença. E tinha a parte que a mocidade ficava sentada. Naquela época, a juventude não tinha classe própria, ficava junto com os adultos. Aí, meus colegas de classe ali disseram, olha, a secretária lá não tira o olho daqui, não, está encarando você. E aí não, que eu fui perceber que eu até então era ingênuo. Inocente, menino inocente. Não, eles estavam fazendo, umas ajeitação, mas não que eu ficasse olhando para você. Nem um pouquinho. Nem um pouquinho. Aí, depois disso, teve um momento que ela me procurou para pedir um disco emprestado. Naquela época era o disco vinil, né? Chamava LP. Aí chamava esse tempo também. Chamava Altar de Pedra. Era No Altar de Pedra. No Altar de Pedra. Era um disco recém-lançado daquela geração, né? Uhum. E hoje os meninos têm Spotify, não sei o que e tal, né? Mas naquela época tinha que ter o disco, tinha que ter uma eletrola em casa, né? Para fazer girar o disco. E ela queria, então, escutar esse disco. Ela me perguntou, você tem um disco tal, LP e tal? Eu tenho. Isso depois da escola dominical, né? Eu disse, eu te trago à noite no culto. E à noite eu levei para ela. Aí na hora de entregar, ela faz de conta que derruba o disco. Aí vai segurar o disco, segura a minha mão. Não quer dizer que o assim, interesse
O interesse não era, Então- não era Eu vi que musical, era eu vi que o interesse não era só o disco isso. era né? apenas um Não, o meio. hino nunca Então foi. contei a sua versão. O hino Maria. nunca foi cantado, né? Mas eu perguntei Não. se ele tinha, e eu nem sei como ele tinha. Eu acho que ele passou a tarde do domingo procurando esse disco em algum lugar para conseguir. Daí quando ele veio me entregar o disco, ele veio, entregou e pegou na minha mão. E apertou. Ah, então quem Ah, pegou fui eu. foi ele. Com certeza, absoluta, meu Eu filho. não lembro dessa parte, não. Aham. Mas aí eu falei para ela o seguinte, tem um detalhe que acho que não foi compartilhado. Eu disse para ela, ó, leia Cantares 4, de 1 a 7, de 1 a 8, De né? 1 a 8. Aí, Quando me entregou o quando eu disco. entreguei o disco, ó. Eu Apertou entreguei o minha disco mão pra ela e e disse, Agora eu mandou fiquei ele. curiosa para leia saber o que é que eles Cantares 4, cantaram. de 1 a 7, 1 a 8. Aí minha cunhada, né, a irmã dela, disse que foi uma confusão quando saíram do culto à noite, isso porque eles iam a pé para casa, o que era comum, todo mundo ia a pé, naquela época tudo era muito difícil. Nesse horário da noite, ao término do culto, 9h30 da noite, não havia ônibus mais em funcionamento da cidade, né? A maioria não tinha carro. E ela ia lendo Cantares de 4, 1 a 8, Ai, tá bom. em cada poste de luz, né? E os pais na frente, hora de ler, tá atrasando todo mundo, o que você tá fazendo? E ela desesperada, Isso lendo é história Cantares, que né? conta, um perigo, né? Mas você Não. leu ou não leu Cantares? Não, Ah, li Eu quando só, vou, cheguei eu em só vou casa. ler o primeiro versículo que diz assim: Ei. Como você é bela, minha querida! Como você é linda! Olha aí, olha aí. Olha, É. ó. Tá vendo? Olha aí os jovens de hoje, por favor, aprendam, viu? Viu? Foi Usando a assim. Bíblia, já mostrou Usando como a é que Bíblia, era. é. Nem Esse é um foi. ponto bem interessante, essa questão do namoro, né, pastor, na geração de hoje, é a questão da iniciativa, né? Então, a iniciativa partindo assim do varão, do rapaz e tal. Certo. É claro que há ali aquele olhar e tudo, mas aí pelo que o senhor estava me contando, Sim. quando o senhor devolveu, quando ela devolveu o disco, foi entregar o disco, né, o senhor já chegou, já tomou iniciativa. Disse, olha, leia Cantar, quer dizer, já deu. Já dei a dica, né? Não, achei- Aproveitou a oportunidade já para... Não, isso já mostrou como era o perfil do rapaz, né? Um rapaz que conhecia a Bíblia. Ou ele estava se preparando há muito tempo, né, para ter essa oportunidade. E passou desse tempo que o senhor está mencionando aí, é um tempo que o jovem, né, ia namorar uma moça na igreja, ele procurava os pais da moça, procurava o pai da moça. Isso Sim. é uma coisa que ainda hoje existe, ou caiu em desuso. Isso é importante para um jovem que está nos acompanhando. O que é que o senhor acha? Infelizmente está em desuso, né? O desuso não significa dizer que acabou, Entendi. porque muitos mantêm ainda essa tradição, mas está em desuso, a maior parte não observa. Mas eu considero muito relevante, porque no namoro cristão tudo precisa ser muito transparente. Nada pode ser em oculto, escondido, nos bastidores. É claro que existe um momento certo do jovem revelar que vai oficializar um namoro. Porque um primeiro momento é aquele momento de conversar, de se Só eles conhecer, dois, né? só os dois. Sim. Não tem um relacionamento ainda de namoro, né? Formal, Não tem nem né? contato físico, né? Cortejo, né? É o cortejo, né? Aham. Então, no nosso caso, né, teve esse primeiro momento aí de cortejo, de conversar depois do culto. Aí eu tomei a iniciativa de pedir para ela ler esse texto, que era uma declaração, o texto de Cantares 4, de 1 a 8, 1 a 7, não lembro. É uma declaração de amor, né? Sim. De Salomão para a Sulamita. E eu estava com 15 anos de idade, e nesse período eu era um assíduo leitor da Bíblia. Nessa época, eu li a Bíblia em média 3 vezes por ano, a Bíblia toda. Sempre gostei muito de ler. Então, agora, eu não sei se ela conhecia o texto, né? Mas eu sei que impactou. Agora, irmã Dilei, me fale, quando a senhora leu esse texto, o que é que a senhora sentiu, lembra? Lendo Pois é. Iluminada pelo poste. Como é que foi? Ai, dizia... Não, mas eu acho, eu não me lembro de estar lendo nos postes de luz, né? Mas dizendo a minha irmã de curiosidades que eu estava lendo. Mas foi muito interessante, porque até então ali não tinha nada assim, eu estou gostando dele, estou gostando dela. Não tinha, foi o primeiro...
Foi na verdade, a nossa primeiro primeira sinal, conversa. A primeira conversa. Assim, E daí, quando eu fui ler o texto, assim, eu fiquei impactada. Eu fiquei extasiada. Eu disse, meu Deus, o que esse menino quer me dizer? Ele está gostando de mim, será? Tá parecendo Porque a gente. até então não tinha assim. Entendi. Mas aí Tinha as nós- brincadeiras, né? Ah, ela tá olhando para você, não sei o quê, com ele. Mas antes de, assim, nesse trabalho, tu ia muito na igreja no final de semana, não é? É que tu ficava lá no sábado na igreja lá, né? E o pastor Adelmo, já falecido, ele dizia para mim, Dirley, eu observo esse jovem Douglas, que às vezes fica o sábado todo aqui na igreja, ele é muito parecido comigo, viu, Nira? Eu acho ele parecido comigo. Então, ele vai ser um bom esposo para Dirley. Então, a nossa filha, se namorar ele, ela vai ser abençoada. Eu posso estar errada, mas eu acho que não, ele dizia. o pastor da igreja, né, o pastor Adelmo na época, a irmã Lenir, ela ainda vive, eles tinham a Adilei como filha. E eu, quando não estava em atividade do trabalho, estava livre, eu ia para a igreja ajudar. Sempre fui assim. Ajudava nos mutirões. Com 15 anos de idade, estava lá, ajudando, limpar, carregar coisa. E sempre tinha o que fazer na igreja, né? Então, e o pastor me observava. Eu não sabia que ele estava me observando, mas ele observava, né? A conduta desse rapaz aí é diferente dos outros, né? Os outros ficavam à toa por lá, eu ia para a igreja. E tem um outro contexto que nessa época também meu pai tinha falecido. E aí eu trabalhava, um primeiro ano eu trabalhei de empacotador na empresa o sábado todo, o dia todo. Mas depois eu fui promovido para um outro departamento, que era a lanchonete, eu trabalhava sábado só até meio-dia. Aí à tarde eu ia para a igreja, passava a tarde lá ajudando. E nesse contexto, nós acabamos, assim, intensificando o relacionamento até o momento que a gente decidiu levar a sério, né? Oficializar. E é uma coisa importante para destacar para os jovens que, com o aval do pastor da igreja, passou-se ao processo da oração, né? A pedir a Deus a confirmação. Será, né, que Deus realmente está nesse negócio? Porque essa é uma parte importante. Muito importante. Aliás, é uma parte importantíssima, né? E ter aquela convicção de que Deus está direcionando, Deus está dirigindo. E hoje em dia as gerações têm dificuldade em entender a vontade de Deus. Será que Deus de fato apoia esse relacionamento? Ou tem uma outra pessoa, né? É porque no se a caminho. gente está com certeza que Deus está nesse projeto, né, do amor, Sim. do namoro, do se conhecer, e se a gente está buscando a Deus, é mais fácil e também teremos sabedoria para lidar com os conflitos que sobrevêm, porque namoro tem conflito, noivado, conflito, e casamento triplica os conflitos, porque é normal. Então, se a gente sabe que está dentro da vontade de Deus, os dois se unem para lutar, para vencer os desafios, os conflitos, as lutas, tudo que vem, fica mais fácil, né? E no namoro, principalmente no namoro, que estão se conhecendo. Tem um ponto que eu gostaria de falar, né, que vocês falaram aí, que eu achei muito importante e que eu queria trazer isso para os jovens, né, que estão nos ouvindo, para aqueles que estão namorando ou para aqueles que estão orando, né? Duas coisas importantes aí. A primeira coisa é ouvir, né, o pastor, a liderança, de um modo geral. O parecer do Né? líder Porque é muito importante. a liderança, ela tem os seus, né, os jovens, os membros, né, como filhos, é quase uma família, né? E tem Sim. aquela preocupação que vai além de uma preocupação assim de se dar bem, né? Porque se preocupa até com o sucesso espiritual também, Claro, né? A sim. salvação, vamos dizer assim, né? Com certeza. Então, a importância da liderança, né? Isso. Da igreja do pastor. E a segunda coisa é o seguinte: entender os propósitos de Deus na vida da pessoa.
Então, eu enxergo, assim, um relacionamento, namoro, como uma união de propósito, né? Quando você Sim. sente, né, a aprovação de Deus, né? Porque começa a oração, mas tem alguns sinais, né, que a Claro. gente tem que prestar atenção. Primeira coisa, né, vamos ouvir o nosso pastor, Certo. né? A liderança que está lá, que Deus colocou lá como responsável, né? Pastor sério, né? Porque tem Sim, alguns claro. pastores aí Sim, que não sim. levam muito a sério, mas eu É. acredito, né, que o pastor Sim. sério. Na família, né, quando tem pais e mães que são fiéis, que são crentes, né, de verdade, né? E aquilo que Deus vai colocando no seu coração, né? Eu acho bem importante deixar bem claro. E partindo disso, eu queria fazer uma pergunta. Nesse momento, vocês tinham alguma coisa no coração do que Deus queria para vocês? Ou vocês ainda Deus falava alguma coisa, sei lá, fazia alguma promessa, em particular para a senhora, para o senhor, ou juntos, não sei, no período de oração que vocês estavam conversando, né, que vocês começavam a enxergar, está se encaixando, né, Deus está trabalhando. Tinha alguma coisa assim, pastor, que a gente podia falar, né, porque tem jovens aí que começam olhando, eu acho que o lado errado, né, começa a ver se tem dinheiro, né, como é que tá, quando isso se constrói juntos depois, né? É o crescimento. Sim. Depois a gente vai chegar nesse ponto, né? Ou, sei lá, só o exterior. Eu, na adolescência, Deus falava... Foi uma época de muita oração na nossa casa, vigílias. Então, foi uma época assim que marcou. E Deus falava comigo que Deus tinha preparado para mim um esposo preparado para mim. Então, quando eu ouvi, eu pensava, meu Deus, eu sou tão menina e já tenho um esposo para mim. Eu ficava... né? E tenho filhos preparados para você, tenho um lar preparado para você. Daí, isso tudo eu acho que ia construindo. E tem chamado, tem ministério, tem um chamado na sua vida. E daí o que mais me chamou a atenção do Douglas também, que foi... Porque é um conjunto de coisas que a gente vai somando, né? Vai se somatizando, a gente vai vendo para poder... E... O Douglas, eu comecei a observar, ele ia, às vezes nos domingos, ele ia para uma congregação, e eu ia para onde o pai dirigia. A gente se encontrava à noite na igreja, domingo à tarde, né? Domingo de manhã na sede, de tarde nas congregações, à noite também na sede. E não tinha aquela coisa de cobrança, de ciúme, nem de, ai, mas que tu foi lá? Não, era tudo tranquilo. E, então, era detalhezinhos, né? E daí teve um evento dos jovens também, uma vez, e o pastor disse para mim depois, ele disse assim, Dirley, é o Douglas que é para ser teu namorado. Ali eu estava em campanha, né? Mas não te cortando, mas que a irmã Priscila perguntou, é importante, porque às vezes o jovem pensa que vai ter uma revelação, vai ter uma Sim, profecia. vai ter uma profecia, vai ter um direcionamento, vai ser dito o nome da pessoa, e nem sempre é assim. Aliás, a maioria das vezes não é assim. Não é assim. São vários sinais que vão se encaixando, que demonstram que Deus está aprovando. Claro, as promessas de Deus na nossa vida eram de que Deus tinha um lar preparado, que Deus tinha uma pessoa preparada, que tinha uma chamada. E se eu tenho um chamado e ela também tem, então eu não podia ser impedimento na chamada da vida dela, nem ela na minha. De modo que quando a gente começa a compartilhar os desejos, sonhos e tudo mais, ela não serve de impedimento e nem eu para ela. Conforme ela citou, né? O pai dela tinha compromissos, ela tinha que acompanhar a família nos compromissos que eles tinham lá na congregação. Meu pai já era falecido e eu não tinha mais compromisso. Então, eu ia nas congregações próximas da minha casa e vez ou outra eu ia lá, na congregação onde o pai dela dirigia. Né? Uma vez até eu cantei um hino, com violão e tudo. Essa história está parecendo bem parecida, né, Carlos? Mas aí... Ele fez aula de violão. Eu fiz aula de violão, Glória a Deus. aprendi a tocar um hino, cantar. Aí hoje ela disse que eu cantei em dó e toquei em ré, mas no dia foi pedir a letra do hino. Tá. Mas aí o que acontece? Houve um evento dos jovens que ela não foi. Então isso era uma coisa que até o dia de hoje é assim, né? Se nós temos um compromisso para fazer na obra, eu não vou impedir ela, nem ela vai impedir a mim.
Não tem negócio de ciúme, de inveja, porque você foi sozinho, eu não fui, não me levou, não me chamou. Então, quando o relacionamento já começa assim, uma luzinha vermelha que tem que acender. Você demorou demais. Você demorou demais, ficou muito tarde, vai morar na igreja, vai dormir na igreja. Não, nunca aconteceu isso. Eu tinha os meus compromissos e ela entendia. Essa questão da confiança é importante. Da confiança, né? Do relacionamento. E às vezes, as atividades que a gente tinha na igreja nos mantinham afastados, sem poder se ver, enfim. Aí teve um evento que ela não foi, que era um evento dos jovens, acho que era um piquenique, um retiro, uma coisa assim. E aí tem aqueles momentos de dinâmica, de brincadeira, e naquela época tinha aquelas brincadeiras assim de roubar par, era já meio direcionado assim para... Né? Não sei se os moços chegaram a brincar disso, de roubar par, que formava o par. Era uma para formar seus casaizinhos de namorados. Formava os possíveis casais de namorados, né? E daí um dava a mão pro outro, fazia aquele corredor, e a pessoa ia passando no meio, ia lá e tirava o par do outro. Né? E aí ia se idealizando assim uma possível reciprocidade. Às vezes não dava certo, né? Porque o interesse do rapaz era um, da moça era outro. Aí eu fiquei de fora, né? Aí a líder da mocidade, que era a irmã Lenir, a esposa do pastor, ela perguntou: você não vai brincar, Douglas? Aí eu disse: a pessoa que o meu coração pertence não está aqui, não tem razão de eu participar dessa brincadeira. Eu né? não tenho interesse. Eu não tenho interesse, não. Aí o pastor estava ali, ele viu e falou para ela: olha. Chegou e já me chamou e falou. O rapaz é esse aí mesmo. Dirley é esse, Dirley. Então são sinais assim, né? Não tem Deus dizendo assim, revelando, vai ser com fulana. Deus pode fazer, se quiser. Alguns né? casos pontuais. Alguns casos pontuais Deus faz, mas não é a regra. Então a pessoa tem que ter esse entendimento. Você começa um namoro e aí você já começa a ficar escravizado, oprimido. É claro que muda tudo. Você passa a namorar, você não é mais solteiro, livre. Sim. Vai fazer o que você quer na hora que você quiser. Você tem um compromisso com alguém, você tem que compartilhar com essa pessoa, mas não ficar refém, como às vezes acontece. Nesses 24 anos que nós estamos pastoreando a igreja aqui, já vimos acontecer isso N vezes. Às vezes temos um jovem, moço ou moça, muito dedicado na obra, muito talentoso, começa a namorar e já começa a não aparecer mais. Fica visível a mudança. Fica visível, porque a pessoa com quem está se relacionando começa a colocar impedimento. Aí já é um mau sinal, né? Já é um mau sinal. O senhor falou sobre esse ponto, eu fiquei lembrando que às vezes, como é importante o namoro. O namoro é, vamos dizer assim, a base, o fundamento do relacionamento. Né? Sim. E às vezes no namoro, no noivado, as coisas não vão bem, há ciúmes, há cobranças, há problemas. Às vezes o rapaz, ele é muito ali, ó, aquele instinto possessivo e ciumento. E às vezes o casal, a moça, acha que não, depois do casamento isso vai se resolver e tal. Pronto aí, jogar esse problema para frente. É solução? Um casamento isso vai se resolver, pastor? Não. É tanto que alguns especialistas falam que o divórcio ele já começou lá no namoro e a pessoa não viu. Não viu, É porque não há essa ideia de quando eu casar eu mudo fulano, eu mudo ciclano. A gente ouve muito isso. Isso não se concretiza. A não ser em questões pontuais, muito assim, corriqueiras, que não sejam questão de caráter, né? Sim. Às vezes é costume mesmo, vai se adaptando. Vai se ajustando. Agora, ciúme possessivo, ignorância, isso aí muito dificilmente vai ser resolvido no casamento. Vai só piorar, né? Então, esses sinais são relevantes. E outro aspecto que eu queria destacar é que, quando a gente é um cristão e tem esse relacionamento, o namoro, ele vai partir do pressuposto de que se trata de algo sério, que não é para ficar, Sim. que não é para experimentar, é para se programar e se projetar um futuro noivado e um casamento a longo prazo ou médio prazo, né? Então, por isso que na nossa geração, o ir até o pai da moça e a mãe da moça para pedir autorização para namorar, era um compromisso, né? No noivado próximo.
como eu disse no início, eu fazia eletricidade no curso técnico, eu fazia magistério, e a gente conversava sobre isso, né? Como vai ser o nosso futuro? Ó, quando terminar o ensino médio, né, a gente vai arrumar emprego, você também, e aí a gente vai ter um salário e vai dar para começar a vida. Só que eu tinha, nessa época, um sonho, que era entrar no Exército. O Exército nessa época, aí nessa década de 80, ainda era vamos dizer assim, uma oportunidade de ouro para as classes mais baixas, porque as classes mais altas iam para o curso superior, iam para a universidade. E o Exército admitia todas as faixas etárias e todas as classes com os cursos médios. Então essa era uma projeção que eu tinha. Então eu dizia para ela, olha, eu vou terminar o curso técnico e vou tentar entrar no Exército. Se der certo entrar no Exército, quando eu formar, a gente casa. Se não der, aí vamos arrumar um emprego aí da área técnica que a gente casa do mesmo jeito, né? Mas, às vezes, né, eu conversava com ela e disse, acho que eu vou largar de mão do Exército, vamos terminar aqui o ensino médio, arrumar um emprego e a gente casa. Aí ela que me segurou, ela disse, não, você vai correr atrás do teu sonho, você vai fazer o concurso, vai tentar, e daí se não der, não deu. Mas você, e ela segurava. O Exército é bom que também tem uma estabilidade, né? Sim, era esse o meu pensamento. Qualquer evento econômico ao contrário, aí vem Exato. demissão, aí já tem filhos e tudo, aí fica, né? E aquela época o salário do Exército era coisa muito absurda, que claro, mudou muito, mas eu lembro que quando eu me formei e fui promovido a terceiro sargento, estava com 20 anos de idade, o meu primeiro pagamento correspondia à época a 15 salários mínimos. Né? Então, Hoje, era uma oportunidade tanto. hoje é uns 19 mil reais. Um menino com 21 anos de idade. Com 19 mil reais é um grande partidão. Meu Deus. Tem esse outro detalhe também, né? Não, eu e muito olhando como esperta, eu homem... dizia, não, você vai fazer esse teu sonho aí, olha. Não, irmã Dile, eu me lembro que quando eu conheci Carlos, era assim também. Eu pensava muito no futuro, né? Então, eu investia muito, não, vai estudar, né? Além de apoiar também a questão de trabalhos na igreja, porque a gente tem, né? Eu penso, por exemplo, eu era uma menina crente, meus pais crentes, eu estava orando, eu sabia que Deus queria na minha vida, eu tinha que procurar alguém também que tinha esse propósito, né? E eu incentivei muito, não foi, Carlos? E naquela época, também a gente está fazendo 25 anos de casado esse ano, né? Está já chegando aí. A gente passou 5 anos para poder casar, então a gente tem 30 anos de relacionamento. E naquela época não tinha esse negócio de telefone, então a gente se via uma vez nós éramos também de congregações diferentes, né? Uhum. E ele trabalhava na igreja, eu trabalhava, né? Eu sempre fui muito atuante, muito atuante. Eu estou ouvindo a história dele, só estou vendo que a gente está bem parecido como parece com a nossa. A primeira vez que ele foi na minha igreja também cantou. Só que aí, depois botaram para cantar um hino lá, eu cantei acho que umas 4 notas abaixo, ficou muito grave. Ele cantou no baixo. Mas assim, eu também incentivei muito a irmã Dirley, muito. Eu fazia, só tinha esse momento para a gente dizer, não, vai estudar, vai se preparar, não, vai para a igreja, não deixava de ir para a igreja, para ver, não, porque eu pensava no futuro, né? Pensava na construção. Isso é uma coisa importante, mas tocou, né? Como nós tínhamos a chamada e o temor a Deus e o compromisso com o reino, nenhuma de nossas atividades, tanto profissional como intelectual, o desejo, era impedimento da gente estar na casa do Senhor. Sim. Nunca faltei um culto, porque eu estou estudando para o concurso, porque eu estou no cursinho. Não. Dia de culto era dia de culto. Estudava antes ou depois. E Deus honrou. Hoje eu vejo as pessoas invertendo. Claro, existem casos e casos, não vamos generalizar. Mas aquela 1h30 que você está na casa do Senhor, não vai lhe prejudicar no estudo. Ao contrário, vai lhe abençoar, porque aí Deus estende a mão, você aprende com maior facilidade, né? Até porque é uma promessa bíblica, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Bem, nós falamos aí do namoro, aí a próxima etapa é do noivado, né? Como é que foi o noivado? Qual foi o maior desafio, pastor, do período do noivado?
Porque o noivado já é a antessala do casamento. É, quando então tem que veio a estar- decisão de casar, né? Que foi lá, como fui falar com o irmão Fredolino, né? Isso, irmão Fredolino. Fredolino. É. Nós conhecemos, Isso. graças a Deus. E aí, pastor, ele é nessa conheceu fase aí, quando você conheceu. procurava o pai da moça, que é bem parecido com a nossa história, né? Aí tem aquela história, você pode vir aqui tal dia, pra Isso, ver. Isso. Tinha todo aquele regramento, né? Tinha as normas, né? Então, foi determinado o seguinte, foi autorizado, né, o namoro, e só podia ir lá visitá-la na quarta noite, que naquela época não tinha culto, né? Os cultos eram Sim. terças, quintas, Terças e quintas, segunda sábado. era ensaio do coral, sexta era ensaio da orquestra e quarta era livre. Então, quarta noite eu podia ir lá. E aos domingos à tarde. Só que os domingos à tarde, a autorização para domingo à tarde, era assim, domingo à tarde tinha culto. Aí tinha que ir tinha pro culto. Pegava lá, já ia pronto pro culto, sabia que ia pro culto. Aí depois do culto tinha uma meia hora ali para botar o namoro, né? Que não era um namoro, na verdade, era estar junto na casa Sim. da família, porque todo mundo junto, misturado, pai, mãe, cunhado e cunhada, né? Um negócio, no máximo era pegar na mão, né? E olha lá. É. Então, aí teve esse regramento todo. E quando eu fui pedir ela em namoro, eu já adiantei, eu disse, olha, o meu interesse é sério. Eu quero noivar e casar, só que ainda preciso entrar no exército. Só depois que eu vou poder assumir o casamento, né? Sim. Eu estava com 15 anos, ainda faltava 3 anos para entrar para o exército, né? Com 15 anos. 15 anos. Aí meu sogro olhou assim, Ele era é corajoso. doido. Né? E aí, bem, então passou esse período e nós, eu acabei entrando para o exército, mas o primeiro momento foi o serviço militar obrigatório. Sim. Aí aconteceu o seguinte, que nesse meio tempo, eu também fui para a universidade, que era uma coisa que não estava programada. Eu fiz o vestibular, fui aprovado. Na época lá a universidade chamava, ainda é Unijuí, hoje é Centro de Referência do Estado, mas na época só tinha 4 cursos. Ou fazia História, ou Filosofia, ou Administração de Empresas, ou Letras. Só que os cursos noturnos, aí afunilava mais ainda, só sobrava Administração de Empresas para estudar à noite. Eu tinha que trabalhar. Meu pai tinha falecido e eu tinha que ir para o trabalho. Então, passei a estudar à noite. Aí eu fiz o primeiro ano, primeiro e segundo semestre, antes de entrar para o exército. Aí quando eu me alistei, o delegado de serviço militar disse, não, você se alistou, você já está na universidade, disse, estou. Então, você não vai servir como soldado. Você vai entrar direto no curso, que é chamado Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva. Você vai entrar como aluno nesse curso. Aí, quando terminar o curso, você vai ser promovido a aspirante oficial e você poderá ou não seguir carreira. Aí eu achei o máximo, pronto, não preciso nem de curso, né? Aí só que daí eu fui servir numa outra cidade. E aí a coisa complicou um pouco, porque nós ficamos longe. Assim, hoje a gente sabe, é do lado, é 60 quilômetros. Mas há 40 anos atrás, era uma viagem. Sem WhatsApp, sem Sem telefone. WhatsApp, assim. sem celular, sem nada, sem telefone fixo, né? Aí Sim. tinha, não sei se os irmãos chegaram a viver essa época, tinha os orelhões, né? Sim, não, pegamos, poxa. Colocava as fichinhas. Lá as fichinhas. E haja fichinha. Aí tinha um orelhão, Depois veio o cartão. lá perto da casa dela tinha um orelhão na esquina de um mercadinho, e aí ficava aquela fila de gente ali, quando o orelhão tocava, a pessoa atendia assim, quem é Dirley? Aí, sou eu, né? Douglas quer falar contigo. Porque o pessoal ficava esperando, combinava. Porque tinha o número do orelhão, eu sei o que é, já fiz tinha o isso. número do orelhão, vou ligar por volta de tal hora. Aí ficava um grupo lá esperando. O orelhão tocar para saber quem era. Aí, aí E todo mundo ouvindo a conversa. todo mundo ouvindo a conversa. Todo De volta mundo ali, assim, ó, participava ali. já deu, estou esperando, né? Acaba logo a conversa. Aí eu fui nessa cidade, Santo Ângelo, e aí nós ficamos praticamente 1 ano sem se ver. Ele se viu umas 2 ou 3 vezes nesse ano.
por conta que... Já estavam noivos ou não? Não. Não, namorados. Né? Ainda não. Aí o noivado aconteceu assim, o noivado aconteceu quando naquele ano que eu estava lá no NPOR, eu fiz o concurso daí. No meio do ano abriu o concurso, aí eu fiz o concurso, aí fui aprovado. Quando saiu o resultado só saía no final do ano. No final do ano, lá em dezembro, mais ou menos, quando o concurso saiu o resultado aprovado, aí eu procurei ela, só que houve um porém nesse meio tempo. De estar lá em Santo Ângelo, essa distância toda, o meu sogro, ele não era muito a favor do relacionamento, porque na ideia dele, eu não tinha o que oferecer. Ele dizia para ela, não, isso é bom menino, é crente, tudo, trabalhador, mas o que ele vai te oferecer? Então, ele, para mim, não dizia nada. Nunca me disse nada sobre isso. Mas em casa ele falava para ela, falava para minha sogra. Aí criava um estremecimento. A Adilei não compartilhava essas coisas comigo, mas a cunhada me contava. Que deu uma maior discussão aqui em casa, que o pai falou isso, tal. Aí, tá bom. Aí quando saiu o concurso, foi aprovado, eu falei para ele, fui aprovado no concurso, eu vou fazer a Escola Sargento das Armas, eram 10 meses o curso. E aí, quando terminar, a gente casa. Aí, e agora para nós, vamos noivar. Essa foi uma coisa que eu fiz errada, eu quero que admitir publicamente. Isso é uma notícia bombástica. Em primeira mão do Em primeira mão do podcast. Como eu estava, assim, um orgulho ferido, né, do sogro dizer que eu não ia dar em nada, eu disse para ele, pois agora nós vamos noivar, eu e você, e vai ser nós dois, não vamos contar a ninguém, vamos noivar, não é contar a ninguém, nós vamos pedir a presença de ninguém, nós vamos noivar e depois a gente comunica. E aí, eu era aluno, né? Aluno de curso, na época, de curso militar, ainda recebia meio salário mínimo, que era para sobreviver, não dava para nada. Você tinha que pagar a lavadeira, que a lavadeira é a senhora que lava a farda, né? Ele passava a semana toda no quartel, e aí tinha que mandar lavar a farda, lavar a roupa, então só esse meu salário mal dava para pagar a lavadeira. Sobrava um troquinho ali para nada. E a Adilei trabalhava, ela ainda não tinha terminado o magistério, mas já estava trabalhando numa empresa, né, de operadora de caixa, numa empresa. Então ela tinha um salário melhor que o meu, ganhava 1,5 salário, ganhava. Aí eu disse, só tem um porém, eu não tenho dinheiro para comprar aliança não. Nem na prestação não tinha como. Aí eu disse, não, pode deixar que a aliança eu vou comprar. Aí ela que bancou a aliança. A primeira aliança noivado foi ela que patrocinou. Né? Foi. Ela investiu. Do investimento. Ela viu aí, esse rapaz não tem futuro. Diz, esse menino daí tá com futuro aí brilhando. Aí eu lembro como hoje. Ninguém enxerga, meu enxerga. Deixa. Eu lembro como hoje ela comprou as alianças, aí num domingo à tarde desse, lá na sala da casa dos pais dela, eu coloquei a aliança no dedo dela, colocou no meu e fizemos uma oração, eu e ela. Oramos, pedimos a Deus que ele tivesse compaixão de nós, porque eu estava sentindo com o sogro. Aí depois eu pedi uma reunião e disse, olha, eu gostaria de informar, né, o senhor, a irmã, que eu fui aprovado no concurso da Escola Sargento das Armas, eu estou indo fazer o curso, em dezembro, final de novembro eu me formo, e em dezembro eu e a Adilei vamos casar. Aí eles tomaram um susto, né? Já casar, que isso era janeiro, né? Janeiro, isso aí, dezembro já casamos. Aí disse, mas não vamos noivar? Aí disse, nós já noivamos. Aí o sogro ficou chateado. Disse, não, mas como vocês vão noivar assim? Tinha que chamar o pastor, fazer o noivado, né, e tal. Aí eu já tinha feito, né? Aí, bem, ficou por isso. Aí depois eu procurei o pastor, aí eu vi que ele tinha pisado na bola mesmo. Aí
Contei ao pastor o que tinha acontecido, aí o pastor disse, tá, orou por nós, tá, agora esquece isso aí, né? Não tem o que fazer agora, né? Já fez, né? Já fez? Ele disse, mas teu sogro está certo, você devia ter combinado, né? Então, isso é um conselho que quero dar a todos os jovens que não façam como eu, né? Foi um impulso de juventude, assim, né? Vou mostrar para esse cidadão aí que não sou um Zé Ninguém, não. Mas, bem, aí terminei o curso dia 27 de novembro daquele ano. E no dia 19 de dezembro daquele ano nós casamos. Então, o noivado foi assim. Foram 10 meses de noivado. Um longe do outro. Um longe do outro, porque eu estava no curso, só que o curso era em Porto Alegre, 400 e tantos quilômetros de Juí. Aí sempre que eu estava livre no final de semana, eu pegava um ônibus e descia para Juí. Então nós ficamos os 10 meses se correspondendo por carta. Porque nem ligar para mim ela podia no curso, porque eu não tinha autorização para atender ligação. Aí eu ficava mandando carta. Aí por isso que a gente tem as cartas guardadas. É isso que eu ia perguntar. Tem ainda uma? Todas elas estão guardadas. Desde o primeiro bilhetinho. Desde o primeiro bilhete até casamento, Eu guardo E também. nesse tempo Eu tem tenho uma fotos caixinha. ou fotos já do casamento? Depois do casamento, né, pastor? Olha, só depois do casamento. Nesse período, a máquina fotográfica era um luxo. Né? A máquina fotográfica era um luxo. Que a gente não tinha como. Na igreja tinha um irmão que fazia fotos, irmão Amastron, né? Ele fazia fotos, mas como a gente não estava indo lá, ela ia, mas eu estava no curso, né? Então, quando eu vinha de lá, domingo à noite, por exemplo, nunca podia ficar no culto, porque quando eu vinha de lá, eu vinha no sábado cedo, aí participava do culto sábado à noite, e domingo, depois da escola dominical, já tinha que voltar. Então, eu acho que nós temos, eu até procurei hoje, mas não encontrei, devemos ter umas 2 fotos dessa época, mas aí, então, agora depois aí de casado, aí mudou tudo, né? Meu sogro já virou um pai, né? Mudou totalmente. Ele viu que aquele rapaz tinha futuro. Tinha futuro. Aí houve um momento depois que a gente chegou a conversar sobre isso, né? E o senhor gerou 2 filhas com a missionária Adelaide, né? Os 2 geraram 2 filhas. E hoje talvez o senhor olhe, todas as 2 o senhor já entregou em casamento, né? Eu acho que hoje, depois dessa, o senhor pôde entender por que ele teve aquela reação. Preocupação. Hoje eu reconheço que ele não estava errado. Estava errado. Meu senhor estava correto. E olhar para mim, o que eu tinha? Não tinha nada. Né? Além de ser muito jovem, né? Muito jovem, não tinha nem emprego garantido, né? E ofereceu o quê? Tinha só boa intenção. E a filha mulher, né? Que ela sempre, a filha mulher sempre mais que a gente se preocupa, então, protege. Então o sogro estava correto. Agora tem um detalhe que eu gostaria de destacar, que eu sempre brinco com ela, eu dei o sangue para poder casar com ela, literalmente. Essa história é importante registrar. Eu precisava, para o casamento, dar entrada nos papéis em cartório, né? Sim. E para isso eu precisava de um dia de expediente livre para ir ao cartório de Juí porque naquela época... Ainda estava no curso, né? Eu ainda estava no curso. Naquela época eu não sei se tinha procuração, essas coisas. Hoje eu sei que tem, né? Mas não lembro se tinha ou a gente não sabia. Era um tempo muito difícil. Acho mais provável não ter conhecimento. Não tinha conhecimento, né? Mas tinha que ir. Aí pensei, como é que eu vou fazer isso agora? E quando começamos a orar sobre isso. Como é que eu vou pegar um dia de folga no curso, para vir em Juí? Possível. Aí aconteceu que um dia nós chegamos numa atividade física, eu lembro como hoje, no verão do Rio Grande do Sul, que é calor intenso, chega a 40 graus ali na Grande Porto Alegre, nós voltamos numa corrida de calça e coturno, por volta do meio-dia, sol a pino, todo mundo transpirando, não aguentando mais de cansaço, e aí reuniram a gente e disseram, olha, aconteceu um acidente agora há pouco, grave, um colega, um sargento, e eles precisam de doador de sangue A positivo, urgente. Nós precisamos de voluntários. Ninguém se apresentou como voluntário. Aí estava todo mundo já morrendo ali de cansaço.
Aí o comandante conversou lá e disse, olha, é o seguinte, então nós vamos oferecer um dia de dispensa. Pode escolher o dia da semana, vai ter um dia livre. Aí o senhor levantou. Aí o pai foi o primeiro. Ó, essa já é a primeira controvérsia do assédio, ó, porque ele fez questão de Não, mas aí já tinha pegar a passado. costa. Era outra fase. Ai, ai, ai. Aí eu fui voluntário e fui para a doação de sangue, eu e mais 2. E aí escolhi lá um determinado dia, fui a Igi para dar o nome para casar. Então eu digo, eu tive que doar o sangue para poder casar. Muito E bem. tudo isso faz, querendo ou não, né, faz parte da história e consolida, né? Porque a história, ela faz parte da vida de cada um de nós. Sim, Quem não tem história para contar, são os detalhes, E, né, amor? e Os esse tipo de detalhes. entrega, de sacrifício, o alicerce dele é o amor, né, pastor? A exatamente. gente lê na Bíblia, por exemplo, que quando Jacó foi pedir em casamento uma das filhas de Labão, né, que era aquele que amava, se trabalhou 7 anos por ela, depois foi enganado, trabalhou mais 7, né? E Sim. diz que foram poucos pelo muito que ele amava. Então, Exato. Nem isso viu que os você está anos contando passados, aí, né? Esse sacrifício, vou doar sangue, vou pegar um dia, vou lá em Juí. Isso tudo é porque a pessoa amada, a pessoa que você quer ao seu lado. Né? É bom lembrar, porque tem muita gente que está ouvindo a gente. Qual é a distância de Porto Alegre para Ijuí, pastor? 450 aproximadamente quilômetros. Ou seja, 400 quilômetros. É. Quantas É, horas? 8 horas de carro 8 na horas. época, estrada ruim, né? De ônibus. Meu Estrada Deus. ruim e tal. Eram 8 Então, horas. sacrifício muito. Para essa bela jovem lá de Contagem, 4 em 1, né? É, não. Aí o que acontecia, por exemplo, quando estava no curso ainda, quando chegava sexta-feira, ninguém sabia se você estaria livre no final de semana ou não. Você poderia estar de serviço, em missão, ou até punido. Então, ninguém podia comprar passagem antecipada. Aí ficava esperando. Quando chegava sexta-feira, aí, uma vez por mês acontecia, ó, você está livre no final de semana, sábado e domingo. Se quiser ficar aí, fica, mas está dispensado. Aí o pessoal, a maioria não ficava no quartel. Porque ficar no quartel é pedir Para para trabalhar. Aí o pessoal vazava. Aí eu ia para a rodoviária e como já era sábado ou normalmente sexta-noite, as passagens eram todas muito restritas, tinham vendido tudo. Mas havia uma possibilidade de viajar em pé. Meu Deus. Graças a Deus por essa possibilidade. Eu acho que faz toda essa- A maioria das vezes Meu Deus. eu viajei em pé, 8 horas, Meu Jesus. para poder ir ver ela. Porque Isso é- não tinha. A maioria das vezes. Uma outra vez eu consegui poltrona para ir sentado, mas a maioria das vezes em pé. Eu estou ouvindo esse relato comovido. E a senhora? Meu Deus, tô quase chorando. Tô quase chorando de dó. Aí, por fim, o que aconteceu? O motorista que fazia o trajeto, né, na sexta-feira à noite, era sempre o mesmo. Então, eles tinham lá uma escala de trabalho e era Acabou sempre... conhecendo. Acabamos fazendo amizade, né? Aí sabia já que eu estava noivo, sabia o nome dela, já conhecia a história. Aí ele disse, ei, rapaz, mês passado não deu para ir não, né? Ele me esperou e eu não apareceu. Aí até ele me disse, ó, faz o seguinte, você não ficar em pé o tempo todo, você vai lá atrás, no fundo do ônibus, e se você achar por bem, e aí eu viajava fardado, né? E você pode pegar com a mochila e deita lá atrás, no corredor. O único inconveniente é que quando a pessoa for ao banheiro à noite, alguém pode pisar em você, mas aí, se você quiser deitar. Aí eu peguei a dica. Eu saía do quartel, botava uma manta, que é um cobertor, né? Sim. Na minha mochila, estendia a manta no corredor. Deitado. E tava aí. Mas Apagava. tinha que esperar um momento, né? O ônibus Sim. sair da rodoviária, pegar a autopista, e o ônibus ia parando, era um pinga-pinga, né? Aí eu ia assim, meio, o pessoal do sul chama madorna, né? Dormia um pouquinho, acordava, quando os parava, desembarcava uma turma, aí entrava outra turma. E eu tinha que sair do corredor, né? Mas aí amenizou. Mas valia a mais pena, do né? meio para frente, né? Mas valia Mas muitas vezes foi em pé
total, 8 horas. Aí eu ia lá na frente, conversando com o motorista. E um sacrifício, né, de uma pessoa seduzida. Me diga uma coisa, aí casou, né? A festa de casamento, Sim. né? Como é que foi? Os planos, irmã Mas Nilene, uma- sabendo que ia casar em dezembro, como é Uma que coisa ficou a interessante expectativa? que o Douglas, desde quando a gente começou a namorar, foi, amor, tu passava, tinha uma mulher que tinha no meio do caminho Sim, do eu quero trajeto, saber dessa história. da rodoviária até a nossa casa, ela tinha um jardim, né? Muito Isso. bonito, ela cuidava do jardim. Daí o Douglas foi lá pedir para ela para levar uma flor para mim. Daí ela disse que toda vez que tu passasse, era para ele pegar um botão de rosa. né? Ela tinha um jardim de rosas muito lindo na casa dela. E o jardim, as rosas passavam entre as grades, assim, ficava na calçadeira, só puxar, né? Mas essa é uma coisa importante da formação, né? Do Da formação caráter, cristã, né? do caráter cristão. Eu aprendi na escola dominical, aprendi na família, na igreja, né? Que o que é dos outros é dos outros. Você não pega o que é dos outros, Sim. né? Então eu passava ali e disse, puxa, né? Eu não tinha dinheiro para comprar a rosa. Eu continuava aluno, né? Eu deixei de ser aluno de um curso, passei a ser aluno do outro curso. Aquele primeiro curso era temporário, né? E esse era um curso de carreira. Mas o salário era igual, era meio salário para todo mundo. Então eu continuava sem dinheiro. Muitas vezes essas passagens de ônibus, foi ela que bancou também, que patrocinou. Também. Aí disse, você vai, né? Aí eu disse, ó, mês que vem, mesmo que eu Foi tiver... um investimento muito Eu grande. disse, mesmo, eu digo, mesmo Nessa que eu tiver... alma, não foi fácil. Mesmo que eu tiver livre, eu não tenho como vir, porque o dinheiro não dava. Tem dinheiro para pagar a passagem. Eu pago, você aí. Aí Isso aqui rende uns vai 10 ter, podcasts. dá né, um monte de Marcelo? podcast aqui. Aí eu passei em frente à casa dessa senhora e um dia eu vi ela na janela, né? Aí eu bati palma e tal. Aí contei a ela, olha, eu sou fulano de tal, a minha noiva mora aqui no final dessa rua, eu estou fazendo um curso em Porto Alegre, você sabe? E eu queria ver se a senhora, primeiro pedir ela se ela vendia, né? Eu podia vender uma rosa dessa, um preço mais acessível e tal. Aí ela ficou encantada com a história e disse, não vou te vender nada não. Você pode pegar, o dia que você passar aqui, você pega e leva. Você precisa me pedir, não. Está autorizado, pode levar. Aí quando eu viajava para lá, eu passava ali. Às vezes ela estava por ali, às vezes não estava. Eu pegava a rosa e levava para a prateleira. Tem a história de um choquito também, né? Tem. De um prestígio. Mas aí a história da rosa é o seguinte, quando a gente foi casar, eu fui lá e levei um convite de casamento para ela, para essa senhora. Ah, que lindo. Eu disse, ó, eu vim aqui convidar a senhora para o meu casamento. Tal. Aí ela encheu os olhos de lágrimas assim, ó, pois é o seguinte, a ornamentação da igreja, das flores da igreja e do local da festa, é por minha conta. Que Amém. bênção. Ainda me abençoou. E Graças ela foi no casamento, aí conheceu a Dilei. Ah, né? que lindo. E essas fotos a gente tem, só que hoje eu procurar, não sei onde é que está. Mas essas fotos É foram porque é feitas. muito alto. E essa história do choquito, como é que foi essa história? Era um choquito, tem aquele outro, meu nome daquele outro chocolate. Prestígio. 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 Isso Aí, Como é que é? aí você conta essa história aí. Né? Porque ele trabalhava lá no mercado e a gente se encontrava todo dia. Eu vinha da escola e ele vinha do trabalho. Daí a gente se encontrava na metade do caminho até tu ir para a Era uma escola. coincidência ou uma coincidência programada? Né? Era meio programado, assim. Era meio programado assim, o horário, né? Às vezes não dava certo. A gente se encontrava ali, assim, era de passagem mesmo, né? Bem rapidinho. Porque eu estava indo para a escola, saindo do trabalho indo para a escola, e ela saindo da escola indo para casa. Daí ali, só se encontrava ali naquela esquina ali, cada um ia para um lado. E dele trazia um choquito De um prestígio. e um prestígio. Todos os dias. Meu tinha um Deus. choquito, um prestígio, todos os dias. As rosas, voltando, eu sequei todas elas, né? Deixei secar num livro e colocava num fardo, desses fardos onde vem açúcar, ou era um fardo grande. Sim. Eu sei que quando a gente casou, tinha 3 fardos de botões secos, assim. E eu carreguei ainda na primeira mudança, carreguei esses fardos, na segunda mudança, e depois não tem mais condições, né? Tive que jogar fora, não tinha como. E a gente tinha nem como registrar, mas eu tinha todo socadinho assim no fardo, os botões Ai, de que rosa. lindo. E os choquitos, eu colava
numa agenda, todos os papeizinhos, ia colando na agenda. Esse Eu acho que isso período, faz parte, né? E que esse período os do jovens hoje, choquito muitos não têm essa e essência, mas é prestígio gostoso. foi antes de ir para o exército. Ela ainda estava Trabalhando- fazendo, ela estava ela fazendo trabalhava ensino, lá no mercadinho. né? ela estava fazendo ensino médio e eu trabalhava no mercadinho e estudava à noite, né? Entendi. Nesse curso técnico. E aí a gente se encontrava assim, mas era relâmpago mesmo, era se ver, eu entregava para ela e tal, um abraço, um beijo e te amo e até amanhã. Porque por conta do horário, né? Eu tinha horário para cumprir na escola e ela tinha horário certo para chegar em casa também. Certo. A minha sogra levava A mãe ia buscar atrás. as filhas, se atrasasse 5 minutos, ela ia buscar. Ela ia atrás. Né? Por falar em horário, nosso horário também está chegando. Não, peraí, mas antes de terminar, tem muita história. Tem um tema aí sobre casamento. Peraí, essa semana eu estava lendo, eu estou lendo o livro do Charles Swindoll, não sei se o pastor conhece esse autor, e eu li uma frase muito interessante, eu marquei e eu me lembrei muito de vocês. Né? Pedi aí, né, para o pastor Mateus, que está nos ajudando, para ele colocar a frase do Charles Swindoll. É possível colocar aqui para a gente? Eu queria que o pastor visse e comentasse. Assim, porque casaram, né? Casamento foi cheio de desafios, mas eu queria que vocês olhassem ali, pastor, vê só. Que Deus deseja que o casamento seja uma jornada na qual os cônjuges cresçam juntos na fé. O vínculo do matrimônio cria oportunidades para crescimento espiritual mútuo, como nenhum outro relacionamento. Achei muito interessante essa frase. E eu me lembrei da vida de vocês, né? Que vocês cresceram juntos espiritualmente. Tanto espiritualmente, né? Foi o cumprimento das promessas, daquele chamado que vocês tinham certeza. O crescimento também intelectual, né? O investimento na obra. O que é que o senhor acha dessa frase? O casamento, ele cria... Com certeza, a frase é corretíssima, né? No nosso caso em particular, nós construímos tudo depois de casado, porque até casar não tinha nada, nem eu nem ela. Nós tínhamos o que a gente tinha, ela estava no ensino médio, eu também. Ou quando eu fiz um ano da universidade, depois indo para os cursos, eu tive que cancelar para voltar mais tarde. Então, a vida a dois foi construída na sua totalidade, tanto a profissional, quanto material, financeira, espiritual e acadêmica, sempre a dois. Então, e antes do senhor prosseguir, sim. Só para complementar, ele disse outra frase que eu achei muito parecida com a irmã Dirley. Tem como colocar essa segunda? Olha o que ele diz. Não posso dizer de forma nenhuma que teria crescido em maturidade sem uma parceira piedosa que estivesse por perto para me desafiar, encorajar e desenvolver, para orar por mim e, ocasionalmente, me dar um tranco para entrar na linha. Eu me lembrei da irmã Dirley, isso aí. Me descreveu, meu favor, foi? Só o tranco? A importância, né, pastor, do crescimento. O casamento, ele, quando Deus está no negócio, ele cria um ambiente para crescimento, né? Sim. Por exemplo, não tinham praticamente nada. Tinha um sonho, Sim. tinha uma promessa, né? A gente se vê muito nisso também, né, Carlos? Quando a gente estava namorando, a gente tinha muitos sonhos, mas Carlos também vivia uma situação parecida, né? Não tinha muita perspectiva. O senhor ainda teve a questão do exército, ele não tinha. E eu me lembro que um tio meu, ele chegou para mim e fez: vocês estão esperando o quê? Deus vai abençoar vocês só depois do casamento. E foi um passo de fé muito grande que a gente deu. Sim. Né? Que às vezes eu passo para pensar, meu Deus, foi loucura, né? Mas foi um crescimento, né? A partir daí que o senhor cresceu. E quando eu li essa frase, irmã Dilei, eu me lembrei da senhora, né? De estar lá, que eu sei, né? Que a senhora já contou, né? Quantas vezes, não, vá lá, vai estudar, vai escrever. Não, e até inclusive no trabalho, algumas dificuldades que surgiam, né? Alguns problemas que surgiam. A gente sempre estava junto, às vezes ele me ligava lá, estava tirando ronda, 2 da manhã, 3 da manhã.
amor, não sei o quê. E daí eu dizia, não, amor, vai dar certo, eu vou orar por você agora, vamos orar juntos e continue a ronda. Depois, quando for deitar lá pro alojamento, conta como é que foi. Porque às vezes no casamento a pessoa acha que só um precisa colo, só um que precisa de carinho, de proteção, de compreensão. Mas não, é uma troca. Os dois crescem juntos e se dão essa chance, né? De um ver que às vezes um está mais sensível, um precisa do apoio do outro, do abraço do outro. Às vezes não precisa dizer nada, mas a gente poder entender, só no olhar, entender o que a pessoa quer nos dizer. O nosso amado, a amada, quer nos falar, né? Então isso é muito importante. A cumplicidade é muito importante, né? Porque alguns relacionamentos não dão certo por isso, né? Pela falta da cumplicidade. E eu vejo isso, amor, principalmente, eu acho assim, espiritualmente. Porque se espiritualmente você estiver estabilizado, a necessidade você consegue equilibrar, a dor você consegue passar no vale ali, né? E sair, nem que seja meio ferido, mas sai. Mas o principal, que tem que ter essa sintonia, eu creio que é o espiritual. E foi justamente isso que o pastor Charles Findo disse, né? Que Deus deseja que o casamento seja uma jornada na qual os cônjuges cresçam juntos na fé. Excelente. Tem que ter o crescimento, tem que ser igual, né, pastor? Para não ter um jugo desigual também, né? Eu acho que o jugo desigual não é somente você num crente e um descrente. Eu acho que envolve tudo isso muitas também, coisas. né? Verdade. Eu acrescentaria o seguinte, inclusive na parte intelectual. Quando nós fomos, então, chamados por Deus para a obra, nós fomos estudar juntos também. Então, nós cursamos 4 graduações juntos. Teologia, Pedagogia, Filosofia e Sociologia, que é um curso complementar, e Educação Religiosa e pós-graduação. Porque a gente tem que estar na mesma visão. Sim. Porque senão um cresce muito, o outro fica aqui atrás. E aí o que o outro entende de um jeito, esse aqui entende diferente e vai dar conflito. Dá conflito. Então, às vezes, as pessoas não se preocupam, só um investe no seu crescimento e o outro fica para trás, vai dar problema, porque daí um vai tratar de questões muito complexas e o outro vai estar na vulgaridade, no supérfluo. Isso vai gerar discórdia. Eles não vão nem se entender, ele vai falar com o outro, ele não vai nem alcançar. Exatamente. Não consegue falar a mesma língua, né? É claro que não se pode igualar tudo, mas até onde é possível, né? É preciso ser feito para não ter essa discrepância. A questão, hoje, muitos relacionamentos não dão certo por esse problema. Um está focado na atividade profissional e o outro não vê importância nem relevância na atividade profissional do outro. Aí se ele atrasa, chega mais tarde ou se dedica um pouquinho mais, é motivo de briga e discussão, né? Aí esse daqui que está na atividade profissional intensa não consegue entender por que o outro não vê a relevância do que ele está fazendo e aí retribui com a mesma moeda e o casamento vai de mal a pior até a hora que não vai ter como mais conviver junto. Esse é um problema sério. Não é a questão da mulher, digamos assim, da esposa ter a mesma profissão, ganhar o mesmo salário. Ela não precisa, ela pode até se dedicar à família, mas ela tem que entender, tem que estar no mesmo nível do marido e o marido no nível dela, para poder ter essa cumplicidade. Foi o que aconteceu. A irmã Dirley teve um momento que optou, né? Até por questão da obra também, Sim, né? De ficar mais em casa. Chegou um momento, não vou investir mais em você, meu filho. Vai lá, eu estou aqui orando. Mas já estava num grau de poder conversar, Claro, de poder se entender, né? Sim, eu não abri mão de ficar em casa cuidando das meninas. Foi uma opção, uma escolha, né? Sim. E também por causa da obra. Mas estudando juntos e caminhando juntos, a gente equilibrou também esse lado do conhecimento, né? Então fica tudo mais, facilita, né? Mas não é questão que agora toda mulher tem que trabalhar fora, toda mulher tem que ter um salário parecido com o do marido ou igual. Não. Né? Cada um no seu chamado, cada um nos seus sonhos, nos seus projetos e respeitar a escolha de cada um, né? É porque, na verdade, a maior parte das esposas que estão na atividade de cuidar da família, elas tomaram essa decisão, uma escolha. Né?
principalmente hoje. E isso porque hoje não- tem Eu muitas tomei essa oportunidades. decisão. Isso não Eu diminui- tomei essa decisão, pastor. Isso Eu não abri mão de diminui, carreira, né, tudinho. Eu não me a sinto mulher. diminuída por conta disso também. Eu me É porque sinto hoje privilegiada. hoje a cultura, né, aí Uhum. dos movimentos feministas, né, É. querem desconstruir o papel da esposa enquanto, ou da mulher enquanto esposa e mãe, né? E não tem nada a ver, né? Agora, se houver entendimento do marido que ela é cuidadora do lar, que é dever dela, é compromisso dela, que ele chegar em casa e tem que ter comida pronta, e tem que ter roupa lavada, e que ele já bota a comida na mesa, e que se ele chegar e não tiver algo de acordo com ele pensar, questionar a esposa, isso vai gerar conflito também, né? Porque a esposa não é escrava. A gente que tem anos de casados, né, os irmãos têm 20 Fazer 25 agora. 25 anos. Nós Em estamos- dezembro nós também. com Dia 37. 14. Há momentos na vida a dois que a esposa vai estar doente, vai estar convalescendo, vai estar na cirurgia, ou vai viajar, e você vai ficar sozinho. Aí que você vai se dar conta, né, do papel que a mulher desempenha enquanto a administradora do lar, porque eu fico perdido. Né? Eu assim, eu ajudo no que eu posso, lavo louça, limpo casa, varro, passo roupa e tudo, mas assim, bom, cadê? Agora eu vou fritar um ovo. Eu sei, fogo, aí e tá, a frigideira aí fica em que lugar? E o óleo, onde é que tá? Onde é que tá? Né? Aí tem aquela história que o marido diz assim, amor, pode deixar que hoje eu vou fazer o Fazer o jantar. jantar. Aí ela fica lá na sala, aí ele vai lá assim, onde é que tem a panela tal? É assim em tal lugar. E o óleo, onde está em tal lugar? Aí daqui a pouco ele volta assim, e onde é que eu acho o alho? Não, o alho está assim. Aí daqui a pouco ele volta assim, e posso acender o fogo? Aí assim, não. Deixa Senta que eu aqui. faço. Senta aqui, deixa que eu faço. Deixa que eu vou lá fazer. O senhor estava falando sobre esse crescimento junto aí. A gente vive num mundo hoje muito individualista, né? Sim. Muitos casamentos não dão certo por isso. O casamento é uma abnegação. Você tem que abrir Sim. mão de muita coisa para poder conviver com uma pessoa que é completamente diferente de você e Uhum. que está unida por um amor, por um sentimento mais forte, né? Mas essa questão que às vezes acontece isso, né, pastor? As minhas coisas, meu dinheiro, Sim, Quando você entra no relacionamento com essa visão individualista, esse casamento está com o dia certo para acabar, né, pastor? Felizmente. No casamento é a dois, né? Não é mais o meu carro, minha casa, nem meu trabalho, né? É minha casa, é nosso carro, nosso trabalho, nossos filhos. Eu trouxe uma imagem, se o pastor Mateus pode colocar Sim, aí, essa do me casamento, deixou né? No dia 19 de dezembro de 87, nós nos casamos, então, na cidade de Juí, Rio Grande do Sul. Não sei se o pastor Mateus tem como projetar. Aí está a imagem, né? Nós estávamos aí com 21. Eu tinha completado O senhor 21 estava anos. tinha acabado de concluir o curso, né? Acabado de concluir o curso. Em novembro daquele ano. E é um dia de felicidade, né, pastor? Um dia de alegria, um dia de sonho, né? De sonho. E quando nós casamos aí, nesse dia, o que nós tínhamos literalmente, assim, de bens materiais, era apenas as nossas roupas. E mais nada. Somente as nossas Não roupas. tinha mais nada. Inclusive, Somente as nossas roupas. como eu formei no dia 27 de novembro e casamos no dia 19, eu ainda não havia recebido, porque até então meu salário era aquele meio salário. Eu ainda não havia recebido o primeiro salário como sargento e nem a indenização do curso. De modo que quando nós casamos, aí não tinha nada. Nós alocamos um apartamento e o apartamento estava vazio. Meu Deus. Olha aí, ó. Nós dormimos, na primeira noite, nós dormimos em cima como é que chama aquele material de roupa? Colchões, não era o colchão, era Edredões. edredom, colchoado. Acolchoado. Montamos uma cama no chão, que não tinha. Aí, quando recebi o primeiro salário, aí mobiliamos a casa. Aí recebi um salário considerável. Aí fomos lá e compramos. Mas nas primeiras semanas. E foi tudo uma festa, né? Porque daí eu estava de férias, né?
a gente saía todo dia para comer fora, então era tudo uma novidade, né? Tudo era diferente, né? Ali tem essa imagem, aqui está em segundo plano, é dos 25 anos, as bodas de prata. Nós fizemos Já estavam aqui em Brasília. Estávamos lá em Brasília, aí foi o pastor Wellington. A gente está chegando lá, Que né, celebrou- Carlos? Agora em dezembro. Pastor Wellington Pai, Pastor Wellington Pai, que celebrou nossas bodas bodas José de Wellington, né, o prata. presidente da Pastor CGADB de presidente da honra. CDB, veio aqui com a esposa e aí tentou fazer uma réplica daquela época. E depois aí eu trouxe a imagem, pastor Mateus, das bodas de 2020, essa aqui que foi uma das bodas marcantes, porque nesse mês de dezembro, a Adilei tinha feito a cirurgia, né, de retirada do nódulo maligno do Nós já seio. estávamos aqui, nós não participamos já de 25 anos, mas nada. Irmãos já estavam aqui com a gente. Aí ela está aí usando peruca, ela tinha perdido. Estava já com peruca aí ou não? Uhum. Tava, né? Tinha feito quimio e tal. E essa já é, então aquela de 20, essa é de 21, quando já tínhamos então a Catarina, a netinha, que ela nasceu em 20, né? Em junho de 20, a Catarina nasceu. Então o ano 2021, né? A bodas de cedro, que pode passar aí, essa foi do ano 2022, que essa então nós completamos 35 anos. E, Não, foi ano passado, bem. não, essa é 22. Tem outra, 23. Tem uma outra. 23, Essa é 23. 23 é essa. Essa é 23. Aí estão as filhas, né? A Jéssica e a Priscila, e a netinha, a Catarina. Essa foi do 23. Essa foi a dos 36 anos. E agora estamos programando, permitindo Deus, para celebrar de 37, que é a próxima, né? Então só Amém. essas fotos aí que Maravilha. deu para separar a tempo. Amém, amém, né? Então, estamos muito felizes. É como a irmã Dirley, tema para muitos podcasts. Muitos podcasts. Tem muito podcast. Mas, assim, o que eu vi, né, de relevante aqui foi a importância, né, a questão do namoro, o namoro cristão, né, centrado, né, na palavra, na oração, no respeito, Sim. né, no compromisso, né? E que os jovens, né, que aprendam, né? Sigam o exemplo. Vocês têm exemplo aqui, né? Principalmente os jovens da nossa igreja, né? E aqueles que estão nos escutando, que não são da nossa igreja, também fica o convite para chegar aqui. Amém. E se for de outro estado, né? Para aprender com os exemplos, que a gente tem que aprender com os exemplos, né? Daquelas pessoas que nós admiramos, que estão aí vivendo bênção, passaram desafios, lutas. Hoje estão contando só as coisas boas, mas teve momentos de choro, Sim. de incertezas, né? Com Eu certeza. acredito que sim, né? Com certeza. Mas Houveram muitos dias difíceis. E uma das coisas que eu gostaria de destacar é de que a Bíblia diz que quando o homem encontra uma esposa, encontra um bem precioso, né? Mas é nesse aspecto, encontrar, se chama de cara metade, né? A pessoa que vai te ajudar a crescer. Que é não aquela vai, segunda frase. né? Que não vai te impedir. E no nosso caso, a Adilei, ela nunca foi impedimento de nada. Ao contrário, na igreja, na obra, no ministério, sempre incentivando, empurrando. Então, se eu precisava passar o dia todo na igreja, precisava voltar de madrugada, viajar sozinho, isso nunca foi motivo de discórdia, nunca me ligou, venha para casa, já passou da hora. Hoje, às vezes, acontece, nós estamos em reunião de obreiros e dá 10 horas da noite, eu começo o celular a pitar, e embora e tal. E eu fico preocupado, né, porque tá certo, a gente tem que ter limite em relação à igreja e o ministério e a família, tem que estabelecer, né, prioridades e equilíbrio, né? Mas estou me referindo assim, que quando você precisa se dedicar, ter alguém que possa lhe incentivar e não
não ser um impedimento. Que veja além, né? Tá Que vendo veja ali, além, é. Poxa, meu marido está na igreja, É. está se dedicando à obra do Senhor, está investindo, né? Está cumprindo o chamado. Eu acho que isso é A sabedoria, gente né? vai precisar terminar uma pena, mas a conversa está muito boa. Nós temos Ah, nós sim. temos como é que a missionária chama? Um mimo. Nós temos Mimo. um mimo Mimo. para os nossos convidados. Queremos Olha só. agradecer. Olha, que maravilha. Agradecer a presença de vocês dois. Sabemos que vocês têm Porque muitas isso aqui atividades, fala né? muito. Olha aí! Relembrar o tempo Olha aí. do prestígio do Muito Choquito. obrigada. Olha aí. Sim, mas tu Já tá sei. pegando O prestígio. Eu trouxe um para cada um aqui, viu? Oh, obrigada. Trouxe um pra cada um. obrigada. Agora, essa parte aí Que tem que fazer uma maravilha. reclamação, porque nunca do Choquito e prestígio que entreguei a ela é dividir um comigo. Aí a alegação é assim, mas não dava tempo, tinha que pegar e correr pra casa. Não dava Quando eu chegar no carro, já tinha comido no caminho. Nunca dividiu. Mas aí ela Mas dividiu uma agora- vida com a senhora. Já É, são aí 37 pronto. anos. Muito mais tempo do que passou com os pais dela. Foi, verdade. Pastor verdade. Douglas, muito Que obrigado maravilha, por muito ter obrigada. dado esse privilégio ao Departamento de Família de estar com a gente nessa conversa, missionária de lei. A gente sabe a atividade de vocês que é intensa, né, laboriosa, principalmente o senhor e a missionária todos. Mas nós estamos muito gratos por ter atendido o nosso convite, estar conosco. Amém. E ter contado um pouquinho, né, da experiência de vocês, que é muito edificante. Vocês são um exemplo relevante para a igreja de hoje, para a liderança de hoje, para os jovens de hoje, né? E tem deixado aí, ao longo desses anos, um legado que é impactante para a geração atual. A gente tem muito a aprender com vocês, né, Priscila? Assim, o pastor falou, os tempos eram outros, mas os princípios são os mesmos. Sim, Os princípios, sim. eles são imutáveis. Então, Os princípios permanecem. permanecem, né? A gente adapta a É. situação atual, mas os princípios, os valores, eles não mudam, Não né? mudam, Então, quando a gente preserva isso, valoriza isso, eu acho que o Senhor se agrada, né? Fica feliz com isso e Glória a abençoa, Deus. né? Verdade. E ficou uma dica aí para os jovens, né, que estamos assistindo ou vamos assistir, a coragem do nosso pastor aqui, Sim, dele tem- mandar, ele citar o versículo da Bíblia, então vocês leiam aí, escolham os versículos da vitória aí para vocês. Que o Douglas foi o versículo, ele se declarou, Glória né? a Deus. A Carla Com também uma a vez palavra- colocou, né? Eu disse até que a gente parecia um casal lá de Cantares, que tem um versículo que diz assim, eu sou morena, mais formosa, e tem outro, o meu amado é alvo e rosado. Pois é, ó a também. dica, ó a dica da irmã Priscila aqui, do pastor Eu Douglas. era também na época Tá do certo, Douglas. Que a Bem, primeira moço. declaração de amor, né? foi- Bem, da nossa parte, nós queremos agradecer ao pastor Carlos Júnior e a Priscila pelo Amém. convite de participar do podcast da família. Vão vir outros, viu? Parabenizados pelo trabalho que irmãos realizam. E é importante que a irmã Priscila destacou que a gente viveu épocas diferentes, mas os princípios Isso, é. cristãos permanecem os mesmos. Então, o namoro, o noivado e o casamento cristão não foi alterado. Esses princípios de temor a Deus, de pedir a direção de Deus, de aguardar também, né, a lua de mel, Sim. né, para se doar inteiramente A intimidade. a né, intimidade, todos esses princípios eles estão em vigor. pastor? E quando observados, Deus também continua a abençoar e a honrar essa atitude, né? Então, os nossos jovens que estão acompanhando, as incertezas que a vida tem, porque, por vezes, durante o nosso processo de namoro, também a gente tinha dúvida, será Sim. que é isso mesmo que Deus quer? E nós não tivemos uma revelação profética, Deus dizendo é com ela ou é com ele. Nós tivemos sinais, Sim. evidências das mais variadas que mostraram que nós nos completávamos um ao outro e que ele era um propósito mesmo de Deus. Então, esse é um princípio. Agora, se no namoro nada fecha, nada dá certo, aí é preciso acender a luzinha vermelha, porque está investindo num É relacionamento. pensar, né, pastor? E o Que senhor pode pode dar olhar para trás e dizer,
Realmente, Senhor, eu estava agriando. Não consegui imaginar viver este momento com outra pessoa. Não é isso? Com certeza. É você sentir, né? Que realmente foi o Senhor que direcionou, né? Eu estou sentindo que esse podcast ele vai se desdobrar. Tem que fazer uma porque segunda parte. A gente focou Vai ser muito podcast, no namoro. vai- Depois a gente tem vai mais ver a história questão aí. do crescimento, né? Que a gente começou um pouquinho hoje do É. casamento. Que tantos casamentos que estão se desfazendo, né, pastor? Por questão da concorrência. Lamentável. Entre os cônjuges, da individualidade. Mas isso é tema para outros e Próximo. outros e outros. Então vamos deixar por enquanto. Vamos ficar nesse aqui. E muito obrigado do Mimo. Amém. Deus Amém. abençoe. Vamos Amém. orar para Amém. encerrar, agradecendo a sua atenção, que Deus lhe abençoe. Deixe lá seus Nós comentários. queremos já terminar com um convite, né? Nós temos uma programação da família este mês. Nós temos o encontro de casais da nossa igreja, né? E você que está nos acompanhando, que desejar também participar, estar conosco, é nosso convidado para celebrar conosco esse momento juntos, né? Nós vamos orar, pedir a Priscila para orar por nós, para a gente terminar a nossa... Amém. Amém. Pai querido, muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade que Tu nos deste, Senhor, de estarmos aqui compartilhando, Senhor, daquilo que Tu nos presenteaste. Te agradeço pela vida do pastor Douglas, da missionária Dirley, que Tu levantaste, Senhor, para fazer a diferença nesses dias, Senhor. Te agradeço porque Tu nos deste eles como pastores, Senhor, para Glória a nós, Deus. que são exemplos, Pai. E eu te peço, Senhor, que Tu venhas abençoar cada um que também que está nos ouvindo, Pai. Sim, Que essa conversa, que esse testemunho sirva, Senhor, para crescimento, para direcionamento, que Tu venhas abençoar, Pai. Fica conosco. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Amém. Deus. Então, obrigada, né? Muito Até obrigado. mais. Até mais. Até a próxima.